Essa é a Marisa Mayô, uma apresentadora de auditório que é ao mesmo tempo nova e estranhamente familiar. O programa dela viralizou na internet em junho de 2025. Foi um dos tópicos mais comentados no Twitter e os trechos do programa foram vistos milhões e milhões de vezes. Tudo merecido, porque é engraçado mesmo. E olha, hoje nós estamos aqui com a médica. Médica, qual é o segredo para não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente. Essa foi a inútil da médica. O estouro da Marisa Mayô não estaria completo sem um bom contrato de publicidade. E ele veio. O Magazine Luiza agiu rápido e conseguiu garantir a Marisa Mayô para o próximo Dia dos Namorados. Hoje a gente está aqui com essas lindas mamães e daqui a pouco uma delas vai ter que entregar o bebê para adoção contra a própria vontade. É daqui a pouquinho depois do comercial. O realismo dessas imagens engana, só que um olhar mais atento não deixa dúvidas. É inteligência artificial. E isso faz da Marisa Mayô um vídeo viral histórico. É o primeiro grande viral feito com inteligência artificial na história da internet brasileira. A gente está falando de uma tecnologia que deve transformar tudo. Não só o entretenimento que a gente consome, mas também as nossas relações sociais ou de trabalho. Que efeitos os vídeos gerados por inteligência artificial podem ter numa sociedade? É difícil de imaginar. Talvez em algum momento essas imagens tão realistas sejam usadas para acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu, para aplicar todo tipo de golpe, como aliás já acontece, ou para difundir essa ou aquela ideologia, para fazer acreditar nessa ou naquela religião. Só que essas são as piores das hipóteses. Coisas boas também podem sair daí. E a Marisa Mayô, que é uma sátira saudável do principal gênero televisivo brasileiro, o programa de auditório, é uma prova disso. Hoje a gente está aqui com um médico. Médico. O que acontece depois que a gente morre? Não sei, ainda não morri. Gente, alguém me dá meu chinelo para eu acertar no rosto desse médium? Eu sou Árvore e esse é o meu textão sobre Marisa Mayô. Gente, agora a gente vai falar com a Juliana, nossa repórter, que está nas ruas hoje. Juliana, onde você está? Oi, eu tô aqui nas ruas, gente. O criador da Marisa Mayô é o Raoni Phillips. E é muito importante destacar a figura do criador, especialmente nesse caso, porque a ferramenta que ele usa é a inteligência artificial. E isso pode fazer muita gente pensar que por usar essa ferramenta o criador é menos criativo. Não é o caso. Certamente existem outras críticas que seriam mais justas, que seriam mais instruídas, mais esclarecidas, que poderiam ser feitas contra o uso de inteligência artificial. Eu acho que, assim, se fala muito de IA na internet, tipo assim, tem muitas problemáticas em relação a isso. A minha visão é que tem como usar a tecnologia para a gente conseguir otimizar o nosso trabalho, de certo modo, né? E foi muito isso que aconteceu ali também. Eu acho que muita gente ficou assim confusa do tipo, IA que criou. Não, gente, eu criei todo o texto, o formato do programa, tudo precisa ser detalhado antes. A IA simplesmente ela não consegue ter essa ideia do nada também. Então foi muito um trabalho de escrita ali meu. E isso é preocupante, né? Porque eu escrevi aqueles absurdos ali. Para ajudar o Raoni a gerar imagens tão similares aos dos programas de auditório de verdade, a ferramenta precisou ser alimentada com horas e mais horas desses programas. E aí vem toda uma discussão sobre os dados que as empresas de tecnologia estão usando para treinar essas ferramentas. Essa sim é uma discussão justa, uma crítica justa contra a ferramenta, nunca contra o artista. É preciso estabelecer regras para definir que dados podem e não podem ser usados pelas Big Techs para treinar esses modelos de inteligência artificial. Só que não seria correto, nem inteligente, deixar essa discussão contaminar a maneira como a gente enxerga o trabalho do Raoni, que é um trabalho criativo e artístico por todos os seus méritos. O Raoni imaginou a personagem, bolou situações engraçadas nas quais ela pudesse brilhar e escreveu todas as falas dela. Chegou a hora, sua surpresinha. Tá ansiosa, querida? Eu tô muito. Quando eu falar já, você encosta com força e sem cuidado algum. A ferramenta é capaz de gerar um vídeo com tudo isso, sem dúvida, mas ela depende da imaginação do Raoni e da capacidade do Raoni de transformar essa imaginação em instruções claras, que até uma máquina possa entender. E depois ele ainda precisa fazer ajustes, né? Dá trabalho.
Na hora que você está gerando lá, também a IA ela também está muito suscetível a muitos erros. Então, independente de eu digitar lá as coisas, ele não acerta rápido também. Então, às vezes, tem muita coisa que sai errada. Sai em inglês, por exemplo. Você escreve em português e sai em inglês. Então, realmente, tem essa limitação de 10 vídeos por usuário e você só pode criar 10 vídeos a cada, tipo assim, 10 semanas. Então agora, no momento, infelizmente, gente, eu tô de castigo da Marisa Maior. O Raoni é um artista e antes de criar a Marisa, ele já dominava outras ferramentas. Ele já era muito conhecido aqui no YouTube com a série Girls in the House, que usa outras técnicas de animação, muito menos automatizadas, para cumprir uma função que é parecida com a da Marisa, né? A Marisa satiriza o programa de auditório. Girls in the House faz o mesmo, só que com os reality shows. Será que eu tô em boa forma pra me apresentar no American Idol amanhã? Ah, Dani, relaxa, você não vai cantar com a bunda. Mas é que eu fico preocupada. No mundo que existe Iggy Azalea, eu não quero ser a Taylor Swift. A chegada da Marisa Maior coincidiu com o lançamento do VEO 3, a versão mais recente e mais potente do gerador de vídeos do Google. Essa tecnologia está só começando. E a Marisa Maior pode nem ter sido o resultado dessa versão mais avançada. O Raoni diz que pode muito bem estar usando a versão anterior. Há dúvidas aí. Sim, eu não tenho certeza 100%, mas eu acredito que o Gemini do Google, ele criou essa modalidade de vídeo. Eu acho que talvez seja o 3, mas quando você vai lá inscrever na plataforma, ele está dizendo que é o acesso ao 2, então ainda não sei exatamente, porque ele tem muitos planos ali para você assinar, para você conseguir usar as ferramentas. Então não tenho certeza se é o 2 ou o 3. Talvez seja o 3, porque ele fica muito realista de verdade, e essa é a proposta. Para mim, essa entrevista aí do Raoni para o UOL é quase tão interessante quanto a Marisa Maior em si, porque ele me faz pensar nas habilidades que são necessárias a um artista que cria com inteligência artificial. Em primeiro lugar, o Raoni tem que dominar as referências com as quais ele trabalha. Ele tem, por exemplo, que conhecer com intimidade os programas de auditório, para saber o que ali é digno da sátira. E ele também precisa ser capaz de imaginar o que vai fazer as pessoas rirem, ser capaz de antecipar a reação do público. Para se comunicar com o público, é necessária muita subjetividade. Só que trabalhando com inteligência artificial generativa, o Raoni também precisa saber das orientações para a máquina. Uma máquina que, por não sentir, não tem subjetividade nenhuma. Para se comunicar com a máquina, é necessária muita objetividade. Então o Raoni tem ao mesmo tempo que falar a linguagem do público e da máquina. E isso coloca os artistas da inteligência artificial generativa numa posição muito especial. Eles precisam dominar a profundidade subjetiva do ser humano e, ao mesmo tempo, saber lidar com a frieza objetiva da máquina. E mesmo que esses artistas dominem essas duas coisas tão opostas, subjetividade e objetividade, mesmo assim as ferramentas às vezes falham, ao menos nesse estágio de desenvolvimento. Eu boto coisas tipo assim, eu quero um programa de editório e o cenário é azul, por exemplo. Porque eu pensei assim, se eu vou tentar fazer uma coisa assim, compilado como se fosse o mesmo programa, seria legal que fosse azul, porque a IA, ela realmente não repete muito, não consegue reproduzir o rosto novamente ou o cenário novamente, apesar de ter ficado muito similar ali por conta da descrição que eu dou do personagem. Eu boto uma descrição muito bem detalhada do personagem, que eu acho que é a parte mais importante. E, obviamente, também a questão de ter uma plateia. Eu não sei se vocês notaram, mas a plateia tá constantemente batendo palma mesmo sem sair som. Isso é muito engraçado. Então, eu acho que ele capta a simbologia ali a partir do momento que você bota que precisa ser um programa de auditório ou ter plateia, por exemplo. Então, essas são as coisas, eu acho que são essenciais ter no prompt. E, obviamente, botar assim, escrever pelo menos umas 10 vezes que precisa ser em português do Brasil, porque mesmo você botando às vezes, ele começa a falar inglês. Eu fiquei tão chateado, porque eu tinha um vídeo sobrando ainda, botei lá pra botar e saiu tudo em inglês. Eu falei, eu não acredito! Para fazer um programa de auditório de verdade, são necessários dezenas de profissionais, entre técnicos, cinegrafistas, redatores, artistas, muita gente. E o Raoni, com a imaginação dele e uma máquina, consegue gerar, se não um programa de auditório, ao menos um simulacro de programa de auditório.
É claro que esses profissionais poderiam olhar para isso que o Raoni está fazendo e concluir que o futuro deles é incerto, e disso nasceria naturalmente algum medo. Só que esse medo não pode impedir os meus companheiros da televisão de enxergar as coisas como elas são. O que traz um futuro incerto não é o trabalho do Raoni, é a tecnologia. Tudo que o Raoni está fazendo é mostrar que esse futuro, apesar de incerto, pode ser divertido, pode ser leve. E é muito importante que a gente tenha por aí gente experimentando com essas novas ferramentas, descobrindo usos positivos, saudáveis para elas, porque elas definitivamente jamais poderão ser desinventadas. Então, sim, ele me traiu. Eu só queria que alguém me dissesse que é mentira. É mentira! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como qualquer outra pessoa por aí, eu enxergo a chegada da inteligência artificial generativa, de todas as possibilidades que essa tecnologia abre, com uma mistura assim, de assombro e fascínio também. E aí, depois de toda a experiência que eu tive pessoalmente nesse tema, né, eu tô cada vez mais certo de que antes de definir se é bom ou ruim, a gente deve compreender o que é. Sabe como? E essa é a minha disposição, a disposição de compreender o que é, antes de julgar se é bom ou ruim. Não me parece uma má ideia, né? Compreender antes de julgar deveria ser uma coisa boa para isso e para tudo na vida. Enfim, se você partilha dessa disposição, compreender antes de julgar, você pode se inscrever aqui nesse canal. Eu pretendo fazer tudo com esse espírito em mente. Espero não perder isso de vista. Não, tenho certeza que você também não vai me deixar perder isso de vista, né? E a tua inscrição nesse momento me deixaria muito feliz, muito satisfeito. A gente está quase chegando nos 200 mil inscritos. É uma coisa muito boa. Me deixa um pouco mais seguro de que isso aqui pode continuar e cumprir o seu papel dentro do YouTube brasileiro, né? Tem também o botão Valeu Demais. E com isso você me dá um apoio que certamente me ajudaria muito nesse momento. Em breve a gente vai abrir o nosso clube de membros. Vai dar certo. Tô tentando ficar mais confiante. Valeu!